E um comentário que antes de começar a live ficou se repetindo a miúde é que você é fã do Moro, do Sérgio Moro. É verdade isso? Eu sou um jornalista. O Sérgio Moro foi juiz da Operação Lava Jato, e que é uma operação fundamental na história recente do Brasil. Foi uma grande conquista, um grande avanço institucional que uma força-tarefa como ela existisse e que tenha acabado prendendo bandidos poderosos, o que não acontecia na política brasileira, principalmente em relação a esses políticos com cargo no Poder Executivo e aos empresários aliados a ele. Então, acredito que ele fez um bom trabalho na força-tarefa da Lava Jato e depois acabou indo, depois de 22 anos de magistratura, para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do Jair Bolsonaro, e aí tentou mudar a legislação penal de forma que a sociedade ficasse mais protegida contra os corruptos e lavadores de dinheiro que estão aí desviando o dinheiro público, seja em estatal, seja em gabinete. O que aconteceu foi que depois da eleição, depois de ele ter aceitado o convite, veio à tona a sujeira no gabinete do filho 01 do atual presidente, Flávio Bolsonaro, operada pelo Fabrício Queiroz, seu então assessor parlamentar. Veio à tona a movimentação bancária atípica do Queiroz, isso deu origem a uma investigação, quer dizer, na verdade a investigação já era anterior, a Operação Furna da Onça já estava ali atingindo deputados estaduais, mas isso rendeu uma investigação que corre até hoje, que resultou semanas atrás na denúncia contra o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. E em razão de ter vindo à tona toda essa sujeira, esse telhado de vidro familiar, que inclui, inclusive, depósitos do operador atualmente em prisão domiciliar para a Michele Bolsonaro, esposa do Jair, o presidente passou a desmontar o sistema de combate à corrupção para a alegria de gente como Renan Calheiros, dos petistas que ele jurava combater, dessa turma do Centrão, que é um bloco parlamentar constituído, pelo menos um quarto dele, de investigados, réus e condenados. E aí houve as atitudes exatamente contrárias às promessas de campanha, e isso foi causando ruídos, justamente porque o Moro estava a fim de endurecer a legislação penal, de prender bandido. E bandido não é só bandido de facção criminosa armada, não é só traficante de droga, é político corrupto, que desvia dinheiro dos pagadores de impostos. Aí teve a gota d'água, que foi a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, depois que avançou o inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, porque são dois, esse que resultou na denúncia, e outro que ainda está correndo por lá, embora tenham tentado pará-lo, acabaram não conseguindo ainda. Desde então, em meados de 2019, como a Cruzoé mostrou desde a raiz, o antagonista, eu, em todos os meus comentários, Bolsonaro vem tentando interferir, e a gota d'água foi ele exonerar o diretor-geral da PF naquela época, Maurício Baleixo. Sérgio Moro, então, saiu do governo. Então, eu não tenho como saber como é que vai ser o Sérgio Moro administrador se ele assumir algum cargo em poder executivo futuramente, sendo candidato a qualquer coisa. Nem está muito claro ainda o repertório de ideias, de bandeiras que ele defende em outras áreas de eventuais governos e da sociedade como um todo, para além dessa área jurídica, criminal. Então, tudo isso precisa ser analisado ainda. O que acontece, Iago, só para até como um caminho para a nossa conversa, é que no debate público brasileiro existe sempre o reducionismo. As pessoas sempre querem associar comentaristas, jornalistas e qualquer pessoa a uma determinada autoridade, um determinado político, um determinado grupo político ou uma corrente ideológica, como se aquela pessoa fosse defender incondicionalmente alguém, apesar de eventuais sujeiras. Isso a gente vê os bolsominions mais aloprados fazendo, passando pano para desvio de dinheiro público em gabinete do Flávio Bolsonaro, exatamente como uma esquerda que passou pano para a roubalheira petista quando o PT estava no poder. Eu não sou assim e, obviamente, eu sou atacado pelos dois lados justamente por mostrar esses desvios, porque eu mantenho a minha coerência, não tem duplo padrão moral. Se amanhã aparecer corrupção propriamente dita, assim, com elementos fortes, como já tem na denúncia sobre o Flávio Bolsonaro, que é uma investigação que avançou durante muito tempo, qualquer outra autoridade a gente mostra, a gente reporta, isso é diário no nosso programa. Então, a gente mostra toda a sujeira de ministros do STF, que até
boa parte da imprensa não tem coragem de mostrar, a Cruzoé mostra, sujeira de Rodrigo Maia, da sua turma, pessoal do Centrão também, PSDB, PSOL, todo mundo, não tem esse negócio. Agora tem muita gente que quer lucrar, né, em cima de bajulação de grupo político, isso rende dinheiro, né? No mercado da comunicação está cheio de ativista aí, como tinha durante o governo do PT. Então, no governo Bolsonaro é a mesma coisa. Você tem ativistas que estão faturando com o bolsonarismo. E as pessoas ficam discutindo argumento, não tem argumento nenhum. São pessoas sem convicção nenhuma. Elas perceberam uma oportunidade de ter poder, visibilidade e lucro e estão lá passando pano para a sujeira, fazendo aquela coisa que é a coisa mais fácil do mundo. A gente estava falando isso hoje, inclusive no Papo Antagonista, que é você vê o que o político vai fazer e você vai atrás da mesma narrativa, né? Isso, o Hayek tem um texto de 1944 a respeito dessa antítese, nós e eles, que o Lula fazia, que a família Bolsonaro e a sua claque fazem, que é muito descritivo, né? Quando você reúne um monte de gente para falar as mesmas coisas, em geral você acaba reunindo uma parcela de uma qualidade humana e moral muito baixa da sociedade, porque nas demais camadas você vai encontrar várias divergências de nuances, etc. Agora, quando é simplesmente para espalhar narrativa a favor de um grupo e todos ficam lá juntinhos falando as mesmas mentiras ou meias verdades, isso aí reúne um bando de picareta.